Olha a ideia. Quem atua não é o agente público, José, Maria ou João. Quem atua é o Estado. E o Estado se vale dos seus agentes, os agentes que representam o Estado e personificam o Estado em cada atuação concreta. Esse segundo enfoque tem previsão constitucional. O artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal, proíbe que o agente público traga nas obras públicas, por exemplo, sinais, nomes, que vinculem aquela obra ou aquela atuação administrativa à própria pessoa do governante. Então é proibido, por exemplo, um governador fazer uma obra e colocar lá na placa, mais uma obra do governador José da Silva. Não pode fazer isso porque a obra não é do José da Silva. A obra é do Estado. O governante, o agente, é apenas um representante que exerce a função pública como se fosse o Estado, no caso concreto. Mas a obra é do Estado, é da coletividade, não é do José da Silva, governador, prefeito, presidente. Portanto, o administrador público, quando atua, ele está proibido de, nessa atuação, vincular a atuação ao seu próprio nome ou ao nome de quem quer que seja. Porque a atuação pública, o nome já diz, é pública. É a atuação em prol da coletividade. É o Estado atuando e não é só aquele agente público atuando em seu próprio nome. Então, na verdade, você tem esse segundo enfoque também de impessoalidade. E aí, atrelando os dois enfoques, você vai ter, no final das contas, um princípio genérico de impessoalidade consagrado hoje, expressamente no texto constitucional. Alguma pergunta? Alguma dúvida, gente, em relação à impessoalidade? Esse é o primeiro princípio da aula de hoje, o princípio da impessoalidade. Vamos avançar um pouquinho, dar um passo à frente, tratar do segundo princípio. Princípio agora da moralidade administrativa. Esse é um princípio fundamental, consagrado no artigo 37, caput do texto constitucional, um artigo expresso. Ninguém ouvia da importância desse princípio, mas também nós sabemos que é difícil, às vezes, concretizar o que é uma atuação moral e o que é uma atuação imoral ou amoral. Não é fácil dizer o que é moral, é difícil conceituar a própria moralidade. A dificuldade não pode ser um escudo ou uma barreira para você não aplicar minimamente, pelo menos, o princípio da moralidade administrativa. Apesar de algumas dificuldades, a gente pode trazer algumas noções básicas em relação à moralidade administrativa. Ainda que seja um princípio muito aberto, com um conceito indefinido, o princípio da moralidade ele vem sendo concretizado por normas mais específicas ou regras mais específicas e até pela própria legislação. Saber se uma atuação é moral ou não, você, para chegar a essa conclusão, você vai ter que interpretar o ordenamento jurídico como um todo. Vai ter que olhar para a juridicidade, para o ordenamento como um todo. E extrair do ordenamento a ideia de se que aquela atividade específica é possível ou não é possível. Se aquela ideia é moral de acordo com o ordenamento ou não é moral de acordo com o ordenamento. Você consegue, com alguma dificuldade, extrair essa noção de moralidade numa interpretação generalizada do ordenamento e, é claro, nos usos e costumes da nossa sociedade. Então você consegue, claro, com alguma dificuldade, conceito é aberto, trazer uma ideia mínima de moralidade, que é uma ideia que vem atrelada a uma atuação ética do administrador público. O administrador público agora, mais do que respeitar a lei, ele tem que atuar de acordo com as regras morais vigentes naquele período histórico. E aqui o nosso ordenamento avança em muito na proteção da moralidade. Hoje nós temos diversos instrumentos para controlar atuações imorais do poder público. Claro que são diversos instrumentos, eu não vou aqui fazer um rol exaustivo dos instrumentos, mas um dos principais instrumentos para a proteção e até para se evitar a prática de atos imorais é a Lei de Improbidade Administrativa. A Lei 8429 de 92, essa Lei 8429 de 92, a famosa Lei de Improbidade Administrativa, traz lá normas, regras, detalhamentos maiores que procuram evitar práticas imorais pelos administradores públicos e pelos agentes públicos em geral. A ideia de improbidade administrativa vem muito atrelada à ideia de imoralidade. Cometer um ato de improbidade é quase a mesma coisa do que cometer um ato de imoralidade. Eu só diria o seguinte:
você não vai confundir, a meu ver, necessariamente as duas noções, imoralidade e improbidade administrativa. É claro que quando você atua de maneira imoral, você pratica um ato de improbidade. Isso ninguém duvida. Mas a noção de improbidade, ela é mais ampla do que a própria noção de moralidade, só para deixar isso claro. Na verdade, a lei de improbidade, ela vai mais longe. Quando ela traz a ideia de improbidade administrativa, ela diz que improbidade não é só a violação à moralidade. Improbidade é violar qualquer princípio da administração pública. Está expressamente colocado no artigo 11 da Lei 8429 de 92. É ato de improbidade, independentemente de dano ao erário ou enriquecimento sem causa. É ato de improbidade violar princípios que se aplicam à administração pública. E aí se coloca lá no artigo 11, princípio da moralidade, princípio da legalidade, princípio da impessoalidade, qualquer princípio que se aplica à administração. Então, só para colocar esse parênteses, a improbidade é uma noção mais ampla do que a noção de imoralidade. Mas é claro que as noções são muito próximas, se você for olhar, né, para os conceitos de improbidade e imoralidade. Se você for olhar para o dicionário, por exemplo, e verificar lá o conceito que o dicionário te dá de improbidade, improbidade está atrelada à ideia de práticas imorais. Então, apesar do conceito do direito positivo, da lei de improbidade, ser um conceito mais amplo do que a própria noção estrita de imoralidade, fato é que a lei de improbidade é um dos principais instrumentos para a proteção do princípio da moralidade. Então, por exemplo, a lei de improbidade administrativa, num determinado momento, ela exige daqueles futuros agentes públicos, os candidatos que passaram no concurso e que vão tomar posse. A lei de improbidade exige desses futuros agentes públicos que eles apresentem lá as suas declarações de imposto de renda. Para quê? Para que a administração pública possa observar o crescimento patrimonial desse agente enquanto exercente da função pública. Para saber se o seu crescimento patrimonial é compatível com a renda que ele ofere no serviço público. É uma forma em que se tenta prevenir atos imorais, atos improbos. Claro que além da prevenção você tem a repressão. Você não consegue evitar tudo. Eventualmente o ato de improbidade foi praticado, uma imoralidade foi praticada. Como você vai impedir ou reprimir agora, nesse caso, esse ato de improbidade? Eventualmente com uma ação judicial de improbidade administrativa. Ou na linha do STF e STJ hoje, eventualmente com, entre aspas, uma medida, uma ação que venha lá a apontar um crime de responsabilidade para um agente político. STF e STJ vem entendendo que o agente político, por exemplo, o chefe do executivo, o agente político, quando comete um ato de improbidade, em regra, esse agente político, por ser agente político, ele vai ser julgado e processado pela sua casa legislativa respectiva. Vai ser um crime de responsabilidade. Crime de responsabilidade como improbidade administrativa. Mas um crime de responsabilidade. Esse agente político vai responder de acordo com a lei que trata do crime de responsabilidade. Então, só faz um parênteses por quê? O STF e o STJ, eles aplicam, e muito bem, a lei de improbidade aos agentes públicos em geral. Só que hoje, apesar de controvérsias, hoje o STF e o STJ dão um tratamento um pouquinho diferente para o agente político. O STF e o STJ dizem, se o agente político comete um ato de improbidade, a Constituição Federal, nesse caso, diz que o ato de improbidade é um crime de responsabilidade. Ele vai responder, nesse caso, por crime de responsabilidade. E, nesse caso, isso tem toda a diferença do mundo. Se ele vai responder por crime de responsabilidade, a lei que vai se aplicar a ele, agente político, não é a lei de improbidade. É a lei que trata daquele respectivo crime de responsabilidade. Pousando um pouquinho no caso concreto. Se um prefeito, por exemplo, comete um ato de improbidade, vai dizer o STJ ou o STF, cometeu um ato de improbidade, é agente político, é o prefeito, cometeu um crime de responsabilidade. Se ele cometeu um crime de responsabilidade, você vai ter que punir esse agente político. Só que você não vai trazer a lei de improbidade, porque ela é para os agentes em geral. Para o agente político, você vai trazer o quê? A lei que trata desse crime de responsabilidade. Prefeito. Você vai trazer o Decreto-Lei 201 de 67. O Decreto-Lei 201 de 67 trata do crime de responsabilidade do prefeito. Em relação ao presidente da República, por exemplo,
o presidente, se ele comete um ato de improbidade, crime de responsabilidade, STF e STJ, por enquanto, estão entendendo. Ele vai responder de acordo com a lei que trata do seu crime de responsabilidade. No caso do presidente, é a lei